Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa segunda unidade, nossa segunda aula, a gente ainda vai conversar sobre algumas questões referentes a teatro, né? Hoje a gente vai falar sobre a caracterização de personagens, que vai um pouco além do que só maquiagem, né? A caracterização dos personagens não é só passar um batonzinho, um pó, não. Vai desde a roupa, da vestimenta da pessoa, até a maquiagem e alguns efeitos que é necessário para compor aquele personagem, para ele ficar. Se é para ser mal, ficar com cara de mal, se é para ser um cara legal, ficar com a cara legal. E às vezes o homem ficar parecido com uma mulher e o contrário também. Se é um personagem atual, ele vai ter a caracterização de um personagem atual. Se é um personagem com características que é para um filme, para uma peça do passado. Então, quem vai fazer a caracterização do personagem tem que ter isso em mente para fazer aquela pesquisa de vestimenta, do que se usava na época. Então, o trabalho de caracterização de personagens é um pouco mais profundo, né? Claro que fazer a maquiagem faz parte, mas não apenas isso. Hoje, a caracterização de personagens, além de contar com essas questões todas de usar a maquiagem mesmo, né, os produtos e de roupas, elas contam também, a caracterização conta também com efeitos gráficos, né? Hoje em dia tem esse recurso que, claro, ajuda muito, mas não só isso, né? Vamos ver aqui algumas coisas que eu separei para vocês. Sexto ano. Então, eu trouxe aqui alguns personagens dos que eu mais gosto, dos filmes que eu já vi, para mostrar para vocês o que pode ser feito, né? Claro que não falo tudo, existem outros personagens, vocês certamente vão se lembrar de alguns que vocês já viram. Ah, a professora nem botou personagem tal, porque é isso mesmo, viu? São inúmeros os personagens. Aqui nós temos o Chapeleiro Maluco, né, de Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito divertido e é um clássico, né? Tem filme, tem livro, tem série, mas a série não passa aqui no Brasil, não. Mas você vê como é a caracterização desse personagem, não é? Esses cabelos, esse chapéu. Claro, o nome dele é Chapeleiro, tem que ter realmente um chapéu bem característico, não é? Os olhos, a cor dos olhos, você vê que ele tem lente, não é? Verde, assim, o ator realmente não tem essa cor de olhos. Você vê que ele precisa passar uma imagem assim mais sombria, né? Então ele tem uma pele bem branca, bem esbranquiçada, assim, para mostrar que ele de repente não é uma pessoa viva, né? Ou pelo menos não é uma pessoa do nosso mundo. Willy Wonka, no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Essa é uma história, um filme também muito bonito. Se vocês não assistiram ainda, vocês deviam assistir. A Fantástica Fábrica de Chocolate conta a história de um neto com seu avô, que tem loucura por conhecer essa fábrica, que todo ano abre para fazer um passeio com as crianças. E é um sorteio que é feito, né? E aí esse menino, ele meio que é sorteado, ele conta muito com a sorte para conseguir ser sorteado, e o menino vai. E o Willy vai para esse passeio. E o Willy Wonka, ele é o dono da fábrica, que recepciona os meninos, né? E faz um passeio por essa fábrica de chocolate. E ele tem muitos anõezinhos, os anõezinhos é que trabalham para ele nessa fábrica. São os anõezinhos que trabalham para ele nessa fábrica. E tem uma surpresa no final do passeio aí para as pessoas, que aí eu não vou contar, senão vai ficar sem graça. Esse outro personagem é Edward Mãos de Tesoura. O filme chama assim, né? Edward Mãos de Tesoura. Tem esse cabelo, você vê que ele é todo cortado, porque as mãos dele,
ele não é um humano, né? Ele é um ser fabricado por um cientista no alto de uma montanha. Só que o cientista morre antes de terminar ele. Então ele não tem as mãos. No lugar das mãos ele tem umas tesouras. E ele vive lá recluso e escondido naquela montanha. Embaixo da montanha tem um bairro. Um dia uma mulher sobe lá, descobre ele, traz ele para o bairro, né? E ele fica perdido, porque ele é inocente, ele nunca conviveu com as pessoas, com seres humanos, né? Então ele é enganado por uns e tal, mas aí a habilidade dele com as tesouras é para cortar o cabelo das pessoas, né? Bom, mas, na verdade, o que a gente quer aqui é ver a caracterização dele. A gente vê que tiveram cuidado. Não, se ele tem as mãos de tesoura, ele certamente se cortou, né? No começo, quando ele não tinha habilidade. Então, tá aí os cortes no rosto dele. Ele é essa pessoa com essa cara assustada porque ele tá num bairro vivendo coisas que ele nunca viveu. Então, tem esse rosto, a sobrancelha dele é escondida, né? E eles fazem esse semblante, assim, de susto, de solidão, de medo, né, de coitadinho. O Cavaleiro Solitário, tonto. Esse outro personagem usa, na verdade, essa história é assim, esse cara, ele tinha um irmão e o irmão dele foi assassinado. E ele não foi assassinado porque um índio salvou ele, né, na última hora. Um índio chamado Tonto. Então, o cara que ia ser assassinado, que o irmão dele foi, né? E ele ia ser também. Ele se disfarça desse jeito aí para poder conseguir encontrar as pessoas que mataram o irmão dele, né? Ele se fantasia de índio. E aí ele vira um lendário cavaleiro solitário, mas é perseguindo as pessoas que mataram o irmão dele. Capitão Jack de Piratas do Caribe, vocês já ouviram falar, é bem conhecido, não é? A caracterização dele também é muito marcante. Se a gente vê qualquer pessoa vestindo essa roupa, a gente já sabe que está fantasiado de Capitão Jack, né? Então isso aí é o auge da caracterização do personagem, quando a roupa fala tudo dele. Você vê que esses personagens que a gente vê aí, o Batman, o Homem-Aranha, o Thor, o Capitão América, todos eles, quando a gente vê aquela roupa deles, a gente sabe que aquela roupa, qualquer pessoa que esteja vestindo está imitando, está fantasiado deles, né? Então, isso é que define o trabalho, o bom trabalho de quem faz a caracterização dos personagens, né? Quando a roupa, quando a parte externa fala por si só. Você olha para a roupa, você já sabe quem é a pessoa, quem é o personagem. Sombras da Noite é um filme onde a gente olha para ele e imagina que ele é o quê? Um vampiro, não é? Ele é um vampiro. E é isso mesmo. Ele era um homem rico que não se importava muito com as mulheres, ele só usava, né, as mulheres, namorava e largava para lá, né? Então, um dia ele mexeu com a pessoa errada. Um dia ele namorou com uma bruxa e a bruxa se apaixonou por ele e ele fez com ela o que fazia com todas, né? Abandonou, largou para lá. E aí a bruxa, para se vingar dele, transformou ele em vampiro e botou ele para dormir. E ele dormiu 200 anos. 200 anos ele dormiu como vampiro. Quando ele acordou, ele já encontrou um mundo muito mudado, tudo transformado, né? E ele ainda como vampiro. Então é uma confusão danada, porque ele não entende bem, né, as coisas que estão acontecendo ali. O Barbeiro Demoníaco, Sweeney Todd. Sweeney Todd é um nome falso que ele usa, que na verdade ele morava na cidade e nessa cidade ele era muito conhecido, muito querido, mas aí o juiz da cidade se apaixonou pela esposa dele, queria de qualquer jeito ficar com ela. E ele tinha uma filhinha com a esposa. Então ele dá um jeito de incriminar ele por um crime que ele não cometeu, porque ele era uma pessoa boa.
e prova, né, que foi ele que cometeu, o juiz, né, tem suas facilidades para fazer isso, prova que foi ele que cometeu lá o crime e ele é expulso daquela cidade, né? Ele não vai preso, ele é banido daquele lugar. E o juiz vai dar apoio à esposa dele, blá, 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 e eles se casam, né? Ficam juntos. E aí, depois de muitos anos, ele volta para aquela cidade, disfarçado, com nome falso, e vai onde era a antiga barbearia dele, que antes de ser mandado embora, ele tinha uma barbearia. Ele vai até essa barbearia. E lá, ele... E lá na barbearia, agora é uma outra mulher, uma outra pessoa que trabalha lá, é uma mulher que vende tortas. E essa mulher gosta dele, né? Acha ele um cara maneiro e tal. E ele disse que ele era barbeiro e tal. E ela, aqui foi uma barbearia. Nem sabe que era ele, né? Aí ele sobe, porque tem uma sala vazia lá no primeiro andar, e ele sobe e monta lá nessa sala a barbearia dele, né? Então ele é o barbeiro da cidade. E ele fica só esperando o juiz chegar lá para ele dar uma lição no juiz. Então a gente pode notar aqui que ele tem, né, esse olhar sombrio de uma pessoa que tem algo a esconder, não é? Ele não é um homem exatamente do bem, porque ele está sendo movido aí por uma vingança, né? E quem está sendo movido por uma vingança dificilmente está com bons sentimentos, né? Porque vingança e bons sentimentos não andam juntos. Então ele tem essa mecha de cabelo branco, né, para caracterizar a questão, o fato de ele ser um barbeiro, né, quer dizer, cuida de barba e cabelo, não é só de barba, né? Esse olhar assim avermelhado, né, de que é uma pessoa assim que não dorme, que passa o tempo todo ali maquinando a maldade dele. Ele tem seus motivos, né? Mas ele está sendo movido por um sentimento negativo, né? A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse é um detetive que foi mandado para um pequeno vilarejo onde estão acontecendo muitas mortes nesse vilarejo, né? E as pessoas que testemunharam dizem que estão vendo um cavaleiro, né, sem cabeça, e que é esse cavaleiro sem cabeça que está matando as pessoas. E aí tem até uma história na cidade de quem pode ser esse cavaleiro sem cabeça, porque foi uma pessoa que há muitos anos atrás, numa batalha, perdeu a cabeça, né? E eles acham que essa pessoa voltou para se vingar. E aí ele é um detetive, ele está aí com equipamento, né, para caracterizar, ele está como se fosse uma lupa, né? Ele é um dos equipamentos dele de investigação, né? Faz parte então da caracterização do personagem. Ele usa essa lupa e as pessoas na cidade, lá naquele vilarejo, não acreditam nos métodos dele, porque acreditam que estão atrás de que é um ser sobrenatural, né? Uma pessoa que morreu e voltou para se vingar. As pessoas acreditam nisso. Então ele tenta provar que não, que é uma pessoa viva que está fazendo isso. Quem será? Ed Wood é o nome do filme e é o nome também do personagem. Esse personagem é um homem. É um homem. Esse personagem está vestido de uma mulher loira, fatal, na época, né? E esse filme conta a história de um diretor de cinema que era horrível. Era horrível. Os filmes dele eram horríveis, ele era uma pessoa horrível. E aí eles fizeram esse filme em homenagem a ele, depois que ele morreu. E aí, então, para mostrar para vocês a caracterização do personagem. Agora que eu disse que é um homem, talvez você olhe e diga, parece um homem, né? Desse negócio aqui no gogó que denuncia, né? Quem é homem. Mulher não tem esse negócio, pomo de Adão que chama. Mas
Antes, talvez você demorasse um pouco para perceber que é um homem. O Conde de Rochester, o libertino, era um homem muito rico, muito inteligente, com muito prestígio na sociedade. E aí a gente vê pela caracterização que é uma história de época, não é? E ele tinha um desejo de chocar a sociedade. Ele queria causar. Como? Ele queria fazer isso pegando uma prostituta e transformando ela numa artista, né? Numa pessoa famosa, fina, né? Seria sua pupila, sua aluninha, né? E ele, um homem altamente inteligente, altamente bem quisto na sociedade, e o povo ficou, putz, como assim? Ele vai pegar uma prostituta para transformar numa... Então, ele conseguiu chocar a sociedade, né? E será que ele conseguiu fazer essa prostituta ser uma pessoa fina, inteligente, uma artista? Bom, antes do anoitecer, você vê que claramente que é um homem travestido de mulher. O contrário daquela primeira que eu mostrei para vocês, né? Do filme Ed Wood. Aqui é uma mulher, ela quer ser uma mulher mesmo, é para ser mesmo uma mulher, não um homem vestido de mulher, né? E Bombom é claramente um homem, tá com a barba mal feita e tal, que se sente mulher, né? Então ele tá travestido de mulher. Esse filme conta a história verdadeira de um cubano que se descobriu mulher, nasceu um homem, mas enfim, se descobriu mulher, se sentia como mulher. E aí conta a história dele, desde ele novo, o homem sendo homem e tal, até ele na idade adulta, quando ele trocou o nome dele, verdadeiro, pelo apelido Bombom. Então, preconceito que ele passou, as dificuldades que ele viveu por conta dessa experiência, né, dessa situação da vida dele, né, de não ser homem, de não ter nascido mulher, mas se sentir mulher. Então, fala dessa transformação, do preconceito que ele experienciou durante a vida. Fala da vida dele toda, de quando ele era criança até ele adulto. Gente, esses personagens, todos que nós vimos, todos que nós vimos na aula de hoje, a menina, esse último cara travestido de mulher, esses que estão aqui na tela agora, todos eles foram feitos por um ator sozinho. Vocês acreditam? Todos esses personagens foram interpretados por Johnny Depp. Johnny Depp. Esse é o ator assim que eu amo, porque ele é muito irreverente, ele gosta de fazer esses papéis assim diferentes mesmo, de que a gente olha e não o reconheça, mas quem é fã reconhece. Mas que ele tenta ao máximo ficar assim reconhecível. Para você ver então como é importante a caracterização, não é? Quer dizer que e esse, e esse, e esse, e os outros, todos que eu mostrei, são essa criança, Johnny Depp. Muito legal. Aí, como eu falei para vocês, olha aí, tia coisa. Bill que faz, e tia coisa. Esse menino bonito, que não tem a testona igual o It, ele faz essa transformação e não se importa em ficar feio e horroroso, porque tudo pelo papel, não é? Os dentes não são dele, que é uma chapa que usa. Não é que o cara tira os dentes dele para fazer isso, né? Ele vai fazer um sacrifício a esse ponto. Encaixa no próprio dente da pessoa. Existem vários tipos, né? Inclusive bonita, porque às vezes o ator tem a dentição meio feia, meio amarelada, meio sei lá o quê, e aí eles botam lá uma dentição bonita pro ator. Acontece também. Agora, claro que o contrário acontece muito mais. O cara tem os dentes bonitos e o papel precisa de dente feio. Então, tá aí o dente feio dele. E não é somente a caracterização do personagem para mudar o personagem, também para alterar a idade. Você veja que a gente tem aqui a mesma atriz, esqueci o nome dela agora,
Mas ela fez Nárnia, né? É a Rainha Branca. Muitos filmes, aliás. Essa Nárnia não, ela é maravilhosa. Vou lembrar o nome dela daqui a pouco eu falo. E aí aqui é ela, naturalmente, e aqui é ela num dos papéis que ela fez, né? Você veja, gente, que até o olho mudou, não foi? A bolinha do olho mudou. Bota lente para mostrar aquele olhinho lá mais longe, aquele olhinho já de velhinho mesmo, não é? Você vê a professora não tem condição. Ó para cá, professora, essa mulher é outra. Até as pintinhas, né, que aparecem, sardinhas que aparecem com a idade, são muito cuidadosos, muito criteriosos na hora de fazer a caracterização dos personagens. É Hollywood, né, gente? Peguei qualquer coisa para vocês. Eu não acredito, professora, que é a mesma pessoa. Acredite, meu irmão, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E se você olhar os olhos, você consegue ver a mesma pessoa aqui e aqui. Que diz que os olhos são as janelas da alma, né? É verdade mesmo. Se eu olhar para o nariz, eu não reconheço. Se eu olhar para a boca, eu não reconheço. Se eu olhar para a pele, eu não reconheço. Mas se eu olhar nos olhos, eu consigo ver que se trata da mesma pessoa. Então, um cara que quer ser ator, que quer ser atriz, ele tem que se desprender da beleza, entender quem é em prol do personagem, não é? Ah, eu sou bonita, só vou fazer personagem bonito. Nunca pense nisso. Nem entre nesse negócio de ser ator se você pensa desse jeito. Porque você tem que se entregar para a arte, né? É para fazer papel feio? Que seja. É bom quando a gente é feio, tem que fazer papel bonito, né? Que aí eles arrumam a gente e a pessoa fica gatinha. Bom, aí aqui nós temos, gente, eu quis trazer para vocês Joaquim Fênix. Olha só, Joaquim Fênix perdeu 23 quilos para interpretar o Coringa. Gente do céu, queria que me chamassem, ainda bem que eu ia querer perder 23 quilos, viu? Poxa, por que não me chamaram para fazer o papel de Coringa, meu pai? 23 quilos, ó, pro ia ficar massa. Joaquim Fênix emagreceu 23 quilos. Olha ele aí interpretando. Gente, olha o rosto desse homem e olha o rosto aqui dele. Você vê como ele tá magro, chega a pele tá flácida, né? Pois é. Aqui ele, normal, antes de começar as gravações, e aqui, já depois de um período de preparação, porque para perder peso precisa de um tempo, né? Então ele foi contratado, assinou o contrato, garantiu que ia ficar naquele peso que precisava e ele, como profissional, fez realmente. Claro, porque todo acompanhamento médico, né, gente? Né? Água parada de comer até tem um acompanhamento médico, um processo, um período, para que ele consiga fazer isso aí sem perder a saúde dele. Aqui é Matthew McConaughey. Ele também perdeu muitos quilos, 20 quilos, né, para fazer esse filme, O Clube de Compras de Dallas. Aí aqui no final ele faz o papel de um soropositivo, uma pessoa que tem AIDS, né, já no final da vida. Ficou bem. Tom Hardy, ele é até casado com uma modelo brasileira. Esqueci o nome dela agora. Tem filhos e tudo. Eles moram fora. Eles moram nos Estados Unidos. Para interpretar o violento e real criminoso Charles Bronson, no filme Bronson. Ele fez amizade com o detento, né, que estava preso. Ele perdeu 20 quilos e rendeu o prêmio de melhor ator a ele, né? Gente do céu, como o homem era sarado e como ele ficou magrinho para poder interpretar. Professor, esses atores de fora são danados, né? Não é só de fora não, meu amor, daqui também. A gente tem aqui Daniel de Oliveira, interpretando Cazuza. Aqui, nessa imagem mais escura, é Cazuza, de fato, nosso cantor aí dos anos 80. Ele morreu de AIDS, porque hoje é diferente, né? Por exemplo, aquele filme do Bronson, que esse cara ele foi preso porque quando ele descobriu que estava com AIDS, o governo só tinha um tipo de remédio.
o governo americano só tinha um tipo de remédio. Mas já existiam outros remédios alternativos, mas o governo americano não deixava entrar no país, porque eram ainda experiências, né? Não sabia se dava certo ou se antecipava a morte. Enfim, era uma doença muito nova, né, gente? Quando a pessoa via lá o resultado, tem AIDS, pronto, vou morrer. Não tinha saída, né? Hoje as pessoas vivem com 20 anos com AIDS, porque tem muitos remédios que fazem com que ela fique viva, né? Por mais tempo. Por muito tempo, aliás. São os coquetéis. Então, ele descobriu que já tinha em alguns outros lugares esses medicamentos, e esses medicamentos eram proibidos nos Estados Unidos justamente porque ainda estavam em fase experimental, né? Então, ele contrabandeava para ele e para vender. Então, os Estados Unidos, quando soube, né, não aceitou, né? E ele foi preso porque ele estava contrabandeando. Mas foi por conta desses medicamentos que ele tomou que ele viveu 7 anos a mais do que o médico tinha dito que ele ia viver. O médico disse que ele ia morrer, não lembro o ano, ele disse que ele ia morrer parece que em 86, e ele viveu até o começo, ele viveu até o ano 2003, parece que foi isso mesmo. Ele ainda viveu uns 7 anos, ou 8 a mais, por causa dessa medicação que ele contrabandeava. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo, né? Daniel de Oliveira, que é esse aqui, ele emagreceu muito. Aqui como ele era antes, ó, e como ele deve estar agora, né? Obviamente. Ele nem é magrinho, nem é desses meninos assim muito atleta, né? Cara normal. E ele perdeu muitos quilos para poder interpretar Cazuza no final da vida, porque no final da vida ele também morreu de AIDS, morreu muito magro. E não só são os homens, não, as meninas também botam para lá, botam, arrasam. Aqui a gente tem Camila Morgado, como ela é lindíssima, e aqui do lado ela interpretando Olga, no filme Olga, não é? Ela rapou a cabeça. Tem fotos até piores, porque ela apanha, né? Ela tá com o rosto machucado em muitas cenas, ela tá com o rosto, a boca cortada, tem imagens até piores, viu? Mas você vê como é a entrega, né? Que às vezes só a maquiagem não resolve. Precisa ter, para a caracterização do personagem, uma boa vontade do ator. Oh, acabou. Sei que tinha colocado mais coisas. Bom, então sobre caracterização do personagem, a gente fez legal, tá bom? Na próxima semana eu vou passar uma atividade para vocês. Gente, a gente já está na segunda aula da segunda unidade e eu ainda tenho 2 alunos me devendo atividades, as 2 atividades da primeira unidade, né? Se for um trabalho onde eu faço só minha parte e você não faz a sua, não vai funcionar. A escola é muito tolerante, dá todo o tempo para vocês fazerem, por conta dessa pandemia, tudo muito difícil, muito diferente, mas um mínimo de boa vontade vocês precisam ter. Bom, na semana que vem já vou passar a primeira atividade da segunda unidade. Você já tem 2 para fazer. Vou cobrar, bom? Por hoje é só. Então, semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo.